pessoal, eu sou o professor Felipe. Na aula de hoje a gente vai falar sobre potenciação e radiciação. Vamos seguir esse roteiro, certo? Começar por potência de expoente natural, expoente inteiro negativo, expoente racional e expoente irracional. Quando chegarmos em potência de expoente racional, nós iremos fazer o link, né, de uma potência com uma raiz, certo? Seja qual for o índice da raiz. E também fazer a volta, né? Fazer a volta da radiciação para uma potenciação. Então, nós vamos fazer uma potência, transformar numa raiz e uma raiz numa potência. Quando a gente estiver trabalhando com expoente racional, a gente já vai ver isso. Então, potenciação é o quê? Potenciação é uma multiplicação de termos iguais. Essa é a definição. Certo? Então, eu trouxe para vocês esse exemplo aqui que eu tenho um produto em que A, vamos supor aqui que o A seja um número, certo? E esse número aqui, como eu coloquei vários A's e o produto entre eles é o produto de números iguais, certo? Então, todos os A's são iguais, eu estou multiplicando todos. Então, eu tenho aqui N A's, né? Eu tenho uma quantidade indefinida de A's. Então, como é que eu vou representar isso aqui na forma de uma potência? Vai ser da seguinte forma: A elevado ao minha quantidade de fatores, certo? Eu vou considerar que o N é maior do que zero e o A é maior do que zero, certo? Para eu poder ter minha potência. Então, o A é meu número que se repete, que ele vai ser chamado de base. Então, o A é a base da potência. E o N é o meu expoente, é a quantidade de vezes que eu vou ter que fazer a multiplicação da base. Certo? Então, essa é a definição de potência propriamente dita. Vamos a um exemplo. Agora com números. Veja só que eu tenho uma sequência de 3, né? Multiplicação de 3 fatores aqui. E todos são 2, né? São iguais, certo? Então, eu tenho 3 fatores. Como é que eu vou transformar isso aqui numa potência? Isso aqui vai ser igual... A minha base é o número que está se repetindo, no caso é o 2. E a quantidade de vezes que ele está se repetindo aqui é o expoente, que é 3 vezes. Então, aqui é igual a 8, né? E a gente observa que ele pede para multiplicar, né, o 2 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Agora, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, está aqui um produto de fatores iguais. No caso aqui eu tenho 4 fatores, então 3 sendo multiplicado, né, 4 vezes. Para eu escrever a potência, isso aqui vai ser a base que está se repetindo e o expoente é a quantidade de vezes que ele está se repetindo, certo? Então aqui 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, potenciação é apenas isso. Você vê que é fácil. Vamos a esse exemplo. Calcule as potências, né? Agora eu quero calcular a potência 2, né, elevado a 4 e 9 elevado a 2. Então, observe que o expoente aqui é 4, minha base é 2, né? Então, ele pede para eu fazer esse produto aqui. Então, como é que eu faço? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tenho 4 fatores, que isso é igual a 16. E aqui 9 elevado a 2, então eu tenho que fazer apenas 9 vezes 9, que é igual a 81, certo? Bem simples quando o número é pequenininho. Agora, o exercício 2 diz o seguinte: qual o algarismo das unidades de 9 elevado a 2013? E aí, como é que você vai fazer aqui? O 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, 2013 vezes. Não pode. Tem que ter uma forma mais simples da gente resolver isso, certo? Então, vamos analisar aqui a estrutura da potenciação. Vamos começar por 9 elevado a 1, que é o próprio 9, certo? E se nós formos para 9 elevado a 2, nós vamos ter 81. Vamos fazer o próximo. 9 elevado a 3 é igual a... Basta multiplicar vezes 9, né? Que aqui eu já tenho 2, multiplico mais uma, dá 720
9, certo? Aí agora vamos para 9 a 4. 9 elevado a 4. Então aqui eu tenho a 3, basta multiplicar mais o 9, certo? Que vai dar 6.561. O que a gente pode observar? A gente observa com as primeiras 4 potências que as potências ímpares terminam em 9. E as potências pares terminam em 1, certo? Então, o que é que nós podemos observar de uma potência 2013 nesse caso? Que ela é ímpar, portanto, 9 elevado a 2013 vai ter um número em que o algarismo das unidades terminará em 9, certo? Já que ele é ímpar, terminará aqui, né, em 9. Próximo aqui que é 9 a 5, né, até chegar nele. Então você vê aí que com um pouquinho de estratégia não é necessário fazer todos os cálculos e eu consigo descobrir o algarismo das unidades desse número que é muito grande, certo? Exercício 3, bem semelhante ao 2, só que aqui, né, é diferente a minha base, que vai ser qual o algarismo das unidades de 2 elevado a 2021, certo? É da mesma forma, certo? Só que aqui, vamos lá, vamos começar. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16. A gente começa a perceber que não há uma repetição, mas a partir do 2 elevado a 5, 32, então já começa a ocorrer uma repetição. 2 elevado a 6, 64, 2 a 7, 128 e 2 a 8, 256. Então a gente consegue observar aqui nas unidades, nos algarismos das unidades, a repetição que acontece a partir da potência 4. Então, a partir da quarta vez, começa a se repetir. E essa sequência, ela vai ter, né, uma característica que está se repetindo de 4 em 4. Então, eu não vou precisar fazer as duas, né, 1021 multiplicações aqui de base vezes base até chegar aqui, não. Basta eu pegar o expoente e dividir por 4. Por que por 4? Não porque o expoente é 4, mas pela quantidade de períodos aqui que esse número, né, aqui, que vai começar a se repetir, que são 4. Então, fazendo a divisão, eu tenho o quê? 20 para 4 dá 5, certo? Desce o 2, esse zerinho aqui, o 1 agora, e aqui dá 5 novamente. 5 vezes 4, 20 para 21, 1. E eu vou olhar aqui para o resto, que é resto 1. Então, o que quer dizer? Que o algarismo das unidades de 2 elevado a 2021 vai ser 2, certo? Por quê? Porque 2 elevado a 2021 vai equivaler na nossa conta, vai equivaler, certo? O nosso 2 elevado, né, a 1, com expoente 1, certo? Que é 2. Então, no algarismo das unidades, ele terá o número 2, né? E é um número muito grande, certo? Então, a resposta está aqui. O algarismo da unidade dele é 2. E vamos estudar, né, como eu já tinha falado, o expoente, certo?
Então vamos iniciar quando ele é natural, ele faz parte do conjunto dos números naturais, quando ele é inteiro negativo, quando ele é racional, o nosso expoente, nosso expoente vai ser uma fração, e quando ele é irracional, que quando o nosso expoente é um número que não pode ser escrito na forma de uma fração. Vamos começar. Nós vamos ter que seguir algumas regrinhas que nós vamos chamar de propriedades, que na verdade são chamadas de propriedades. Essas regras dizem o seguinte: considerando A e B números reais e Mn naturais, Mn nós vamos estar relacionando o expoente e aqui as bases. A e B vão ser as bases. Então vamos lá. Primeira propriedade é um produto de potências de mesma base. Você repara que eu estou representando pela letra A as bases, então elas são iguais, Mn expoentes diferentes. O que é que eu tenho que observar aqui? Que o A tem que ser diferente de zero e o M tem que ser maior do que zero para eu poder efetuar esse produto, certo? A gente vai já ver o que é que acontece quando o A é igual a zero e quando o M, é igual ou menor do que zero. Então, quando a potência A elevado a M vezes A elevado a N, as bases são iguais e os expoentes são diferentes, então o produto entre elas vai ser A, eu vou repetir e vou somar os expoentes, certo? Mas como somar esses expoentes, Vamos fazer um exemplo. Observe aí, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Eu aconselho inicialmente você começar o passo a passo bem lentamente para ganhar velocidade conforme for estudando. Então, o que é que eu aconselho? Vamos desenvolver aqui quem é o 5 ao quadrado e quem é o 5 ao cubo. Tá aqui eles, ó. Então, o que foi que eu fiz? Eu repeti a base e somei os expoentes. 2 mais 3, 5. Certo? Agora, se o n for igual a zero, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma potência nesse sentido. A elevado a zero igual a 1. Então, isso daqui é uma definição. Então, como é que eu vou provar que um número elevado a zero é 1? Lembrando que o zero elevado a zero é uma indeterminação. Então, como é que nós vamos fazer isso? Consideramos aqui essa primeira propriedade, o A elevado a M vezes o A elevado a N, e eu vou considerar que o M é igual a zero, certo? Se o M for igual a zero, eu vou ter A, substituindo, elevado a zero vezes A elevado a N. E a propriedade diz para eu fazer o quê? Para eu repetir a base e somar os expoentes. Então, 0 mais N, A elevado a N, certo? Então, esse A elevado a zero vezes A elevado a N é igual a A elevado a N. Então, para eu descobrir o A elevado a zero, vai ser A igual a zero igual, eu vou agora dividir tudo por A elevado a N. Então, desse lado vai ficar A elevado a N, que é o que eu vou passar esse daqui para lá. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente sabe que a divisão de um número por ele mesmo é igual a 1. Então, A elevado a zero realmente é igual a 1, por definição e toda a estruturação das potências, certo? Isso para A diferente de zero, certo? Para exatamente não gerar minha indeterminação. E quando N for igual a 1, eu vou ter A elevado a 1, que é o próprio A. A próxima propriedade diz o seguinte: é uma divisão de potência de mesma base, A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu também posso escrever com esses dois pontinhos a divisão, ou com o que a gente é acostumado, que é aquela barrinha e os dois pontinhos aqui, certo? Que ficou um pouquinho torta, ela é retinha, um pouquinho mais reta.
Esse é o símbolozinho da divisão, né, mais conhecido. Enquanto que na multiplicação nós somamos os expoentes, na divisão de potência nós vamos subtrair os expoentes. Então a gente vai a um exemplo. 8 elevado a 3 dividido por 8 elevado a 2. Eu aconselho o desenvolvimento de cada termo, tanto da potência do 8 elevado a 3 quanto do 8 elevado a 2, até você adquirir a habilidade, certo? E agora eu fatoro, certo? Esses dois, então eu vou dividi-los e aqui você vê que só resta um 8. Então o que foi que eu fiz? Eu repeti a base e subtraí os expoentes. A terceira propriedade, né, é uma potência de um produto, certo? Então eu tenho A vezes B elevado a M. A chave dessa potenciação, né, é esse parênteses, você deve observar. E esse M, o que é que ele está significando? Ele significa que ele é um expoente comum tanto do A quanto do B. E aí a gente observa que eu tenho um produto de potência de bases diferente e expoentes iguais, certo? Então, quando eu tiver dessa forma, basta eu pegar e colocar um expoente para cada um. Então, vamos a um exemplo. 8 vezes 9 é ao quadrado. Então, esse expoente 2 quer dizer que ele é expoente tanto do 8 quanto do 9, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer ou a distribuição, né, do expoente para cada termo, ou eu posso expandir essa minha potência, que é o quê? 8 vezes 9 vezes 8 vezes 9. Então, eu aplico a primeira propriedade, que é multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes, ficando 8 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. Quarta propriedade é a potência de uma fração. Quer dizer que esse expoente tanto é do numerador quanto do denominador, certo? E vamos fazer a consideração do b ser diferente de zero, porque aí gerar uma indeterminação de uma fração dividida por zero. Exemplo, 7 dividido por 3 ao quadrado. Posso reescrever dessa forma e distribuir tanto o expoente para o 7 quanto para o 3, ou fazer 7 terços vezes 7 terços, certo? E a potência de uma potência. Nesse caso aqui, observe que eu tenho um parêntese. Então, muito importante você observar a potência elevado a m, parênteses elevado a n, para não confundir esse expoente como se fosse uma potência de uma potência, certo? E aqui eu faço o quê? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Exemplo, 3 elevado a 4, parênteses elevado a 2. Então, aqui, se eu for fazer a expansão, vai ficar 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4, certo? E aí eu somo, que é 3 elevado a 8, né? Que é a mesma coisa de 2 vezes 4, 8. Então, ficando 3 elevado a 8. Agora, seguiremos com potência de expoente inteiro negativo. Para isso, vamos começar pela primeira propriedade, que é o seguinte: A elevado a n vezes A elevado a menos n. Como podemos observar, nós vamos aplicar a primeira propriedade estudada, que é o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Então, a gente pode observar aqui A elevado a n mais menos n, que é igual a 0, certo? E isso daqui é igual a 1. Portanto, A elevado a n vezes A elevado a menos n é igual a 1, certo? E aqui eu vou permanecer com meu A elevado a menos n e vou dividir tudo por A elevado a n. Quando eu dividir desse lado, esse vai sumir e desse lado vai ficar dessa forma.
Então, uma potência de expoente negativo será igual a 1 sobre a potência, só que com o sinal positivo, certo? E a gente chama o inverso, considerando o A diferente de zero. Exemplos. 3 elevado a menos 1. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o 1 sobre 3 elevado a 1. Veja que o sinal negativo, positivo, que é 1 sobre 3. 0,3. E essa barrinha aqui, para dizer que é periódico, de período 3. Isso aqui é uma representação de fração e essa é a representação decimal do mesmo valor. O segundo exemplo é menos 6 elevado a menos 2. Como é que eu devo fazer? A mesma coisa, colocar o 1 sobre menos 6 elevado a 2. Veja que a base tem o sinal negativo e o expoente tem o sinal negativo, mas é apenas o sinal da potência que vai ficar positivo, certo? Então fica 1 sobre 6 vezes 6, 36, certo? 3 quarto elevado a menos 1. Como é que eu vou fazer? Vou colocar o 1 sobre 3 quartos. Observe que como eu coloquei 1 sobre 3 quartos, este primeiro será a minha primeira fração e o de baixo a segunda. Então, eu vou utilizar a propriedade de frações, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 3 quartos, fica 4 sobre 3. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Forte abraço!